Eu fui desafiado para falar de use case, mas eu decidi ter convosco uma leitura transversal do que aconteceu o ano passado, para tirarmos daqui as nossas ilações. Gostava também de reforçar algo que é um bocadinho verdade lá para Alice, mas que é quase como um princípio do nosso trabalho, quer no gabinete, quer no centro, que é, consideramos e estamos convictos que é com base na capacitação digital das organizações que desenvolvemos o futuro e já hoje, e que fomentamos o desenvolvimento da economia e da sociedade, não há dúvida. Mas também sabemos que não há desenvolvimento económico sustentado sem segurança. E se tiverem dúvidas, pensem no que há um ano está a acontecer no leste da Europa. E o impacto que aquilo tem naquele país e o impacto que aquilo vai ter nos nossos bolsos num futuro. Porque alguém vai ter que financiar a reconstrução daquele país completamente destruído. Mas isso é outra história e seria tema para outra conferência. E, portanto, fazermos alicerçado nas melhores práticas de cibersegurança é uma forma que entendemos, e é a única forma que entendemos de desenvolver esse sinal de confiança, como o Carlos há bocado dizia, é também uma forma de transmitirmos aos clientes e aos nossos cidadãos que podem acreditar na tecnologia, tal como clientes mais maduros escolhem tecnologia que ela é amiga do ambiente, não é? Nós achamos que os clientes mais maduros escolherão isso, mas também preferirão equipamentos e serviços que têm um label de cibersegurança, estão certificados nessa área. E, portanto, eu muitas vezes digo que se nós somos uma instituição pública, e se tivéssemos que vender alguma coisa, uma vez perguntaram-me, se fosse um CEO, o que é que a sua empresa vendia? Vendia confiança. Confiança não é uma coisa vendável, é uma coisa transmissível, é uma coisa que se trabalha para fomentar essa percepção. E nem de propósito, o ano passado deparei-me com um artigo excelente, escrito por uma senhora professora em Stanford, Jacqueline Schneider, se quiserem depois aceder, tem aqui o link, e o artigo, são 9 páginas, e que se chama A World Without Trust. O que fazer num World Without Trust? É de facto um artigo muito interessante, que eu deliciei-me a ler, e de facto fala que nós, mesmo que as tecnológicas digam que é um zero trust, nós temos que contribuir para esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento da confiança é ainda mais exacerbado quando aumentamos a densidade digital. E porquê que aumentámos a densidade digital? Porque de repente, não é, o Nuno dizia, em 15 dias pôs os milhares de trabalhadores da Galp todos em casa, nós somos mais pequeninos, pusemos de uma sexta para segunda-feira, já tínhamos todos portáteis, felizmente, mas também somos muito menos, somos 110, não somos milhares, mas a densidade digital aumentou. E aumentou por causa da pandemia e por causa da quantidade de dispositivos ligados, não é? E depois, além disso, a capacitação da sociedade, pelo menos a portuguesa, é aquela que é. Estão ali o dashboard de Portugal do 10 e 2022. Enfim, vejam, o laranja, Human Capital, estamos ali a bordejar a EU Average, mas há 3 anos atrás estávamos bem cá para baixo. E ainda há muito a fazer, quer no reskilling, quer no upskilling. E, portanto, se temos baixo nível relativo da literacia digital, políticas e procedimentos que tardam, quer dizer, nós estamos a trabalhar neles, mas eles demoram um tempo a entrar, escassez de profissionais com as competências necessárias, ainda há bocado no Coffee Break falávamos nisso, e a escassez de oportunidades de formação e treino nestas áreas, endereçando estes aspectos, vocês vão ver que daqui a um bocadinho vos vou falar de iniciativas bandeira que estamos a ter precisamente para endereçar estes problemas. Portanto, densidade digital, capacitação da sociedade baixa e, além disso, um risco diversificado. No relatório de riscos e conflitos, no último, está publicado no site do Centro Nacional de Cibersegurança, que vocês podem aceder, tem uma versão de 15 minutos de leitura, portanto não gastam muito tempo nela, mas o que se verifica é que o cibercrime neste momento é quase uma commodity. Vai-se à dark web e compram-se ataques.
o patrocínio de atores estatais até com a atual situação geopolítica. E um ativismo como fonte de ciberataques de grande dimensão. E, portanto, agora imaginem estas 3 coisas que eu acabei de dizer. É como se tivéssemos uma rede viária que foi concebida para X carros por minuto ou por hora, mas que de repente está com 10 vezes mais carros por hora, em que os condutores são um bocadinho impreparados para conduzir, e no meio da estrada existe gente que quer fazer mal. Portanto, só pode dar granel, só pode dar confusão. E foi o que deu. 2022, eu não pus aqui todos porque não conseguia pôr tudo num slide, mas ponho o de 2 de janeiro, empresa, mas não pus o de 25 de dezembro, Portos de Lisboa, em que todo o ano foi assim. Eu costumo dizer que se isto fosse um parque de diversões, era uma montanha-russa daquelas de várias piruetas e uma coisa impressionante. Não havia semana nenhuma. Aliás, há alguns destes, que ainda complexos, porque juntaram 2 coisas. Juntaram incidentes de cibersegurança gravíssimos com potencial exfiltração de informação classificada. E estou-vos a dizer isto porque foi público no Diário de Notícias em setembro, ali para aquele lado. Portanto, o que é que nós aprendemos disto? Porque é importante nós olharmos e dizer, o que é que aprendemos disto? Olha, uma das coisas que aprendemos foi que, vejam, números de 2 dígitos, em alguns casos 3 dígitos de subida. E, além disso, aprendemos uma coisa importantíssima. As entidades que estão preparadas podem e foram atacadas. Destas todas, 2 estavam altamente preparadas, daquele slide com os logotipos das empresas. O que as diferenciou das que não estavam preparadas é que estas recuperaram mais facilmente e não perderam informação. Houve empresas que perderam a informação para sempre, porque acharam que o mundo, de um dia para o outro, passou a ser todo digital e, portanto, descartaram tudo o que era espólio documental em formato de papel. Eu sei que ocupa espaço, eu sei que espaço é dinheiro, mas tem que se fazer um raciocínio muito criterioso sobre aquilo que jogar fora. E mais, houve empresas que deixaram de saber fazer o que era crítico de forma analógica. O que era crítico. E sabe o que é que eles tiveram que fazer? Foram chamar as pessoas que já estavam na reforma para os virem ajudar a fazer aquilo que eles têm que fazer, porque senão deixam de ter razão de existência, enquanto não tinham um sistema digital. Poderão dizer, está bem, mas o senhor está a falar, mas negócios como a Netflix, como a PayPal, como a HBO Max, como a Opto, não existem se não existir um mundo digital, certo? Sem dúvida nenhuma. Então, mas pensem isso num modelo. Arranjem maneira de aquilo que é crítico nesse negócio saberem fazer no modo digital, mas de outra maneira. E isso é possível. Agora, não pensem é que, pelo facto de terem tudo no mundo digital, estão safeguard forever. Não estão. Depois, aprendemos também que as vulnerabilidades mais exploradas foram aquelas 4, os impactos mais relevantes foram estes, exposição de informação sensível, exposição de dados pessoais, negação de serviço foi mais do que... Não houve mesmo nenhum que não houvesse uma situação de negação de serviço, quando é mitigável através do contrato com o provider, se o contrato com o provider tiver contemplado o provider, ser elástico e aguentar a negação de serviço, esse problema não é resolvido, mas é mitigado. E depois a reputação institucional. Eu em setembro tive que acompanhar um governante à NATO dar a cara por questões de natureza reputacional. É para isso que me pagam. Mas tive que fazer. E ainda bem que o fizemos, porque quem dá a cara, quem não deve, não teme. E, portanto, fomos lá e acho que isso foi bem entendido ao nível político. Mas, sobretudo, identificámos um conjunto de medidas de mitigação, que são elas que são relativamente simples de entender,
umas um bocadinho mais complexas ou não de concretizar, como, por exemplo, múltiplo fator de autenticação, contratação de serviços anti-DDoS, como vos disse, testes de penetração regulares. Façam testes de penetração regulares, estão aqui muitas tecnológicas, não é preciso estar a ensinar a missa ao padre. Registro histórico centralizado, reconheçam para que há entidades que não têm registro histórico longínquo. Ao fim de 3 meses não se consegue saber, e normalmente estas ameaças são persistentes e já lá estão há muito tempo antes de se manifestarem, e depois nós não conseguimos fazer o traceback. É uma backups offline, obviamente, houve uma daquelas que tinha o backup todo bonitinho, mas tinham online no mesmo domínio. É a mesma coisa que termos um excelente cofre em casa. Há bocado a primeira intervenção do BPI, do colega da BPI disse, quando temos coisas muito valiosas, guardamos-las numa instituição financeira ou num banco, ou então compramos um bom cofre e pomos em casa, mas convém não deixar as chaves na fechadura quando o ladrão lá entra, não é? Porque senão vai tudo limpo, que foi o que aconteceu, pelo menos em 2 casos, e depois um plano de recuperação bem concebido e treinado, porque não é na altura que é preciso que se vai treinar. Vejam, são 6 coisas. Na lógica da confiança, eu podia estar aqui a falar em várias vertentes, mas vou-vos falar só numa, que é na lógica da empatia, da proximidade, endereçando o problema da literacia. Nós estamos absolutamente convencidos que, se não capacitarmos as pessoas, não vamos lá. Porque, mesmo na entidade mais madura daquelas que teve o ataque, o problema foi uma pessoa que caiu no engodo. Portanto, eu gosto muito desta frase do Sr. Gerd Leonhard, que eu vi em Portugal em 2018, que ele diz isto: deve ser padrão, deve ser rotina, considerar a dimensão humana de qualquer alteração tecnológica. Aliás, à hora do café, falávamos, quando se inova, há que medir risco, e muitas vezes, eu próprio já vivi isso na minha experiência profissional, tentei inovar antes do tempo, e dei-me mal. 2 vezes. Porque eu não criei as condições humanas necessárias para a inovação vingar. Tive que parar, andar para trás, mudar, dar capacitação às pessoas e depois voltar a inovar com essa aprendizagem. Eu gosto muito de inovação e, aliás, para mim, a inovação é o sangue das organizações. É aquilo que faz as organizações andar para a frente. Mas, de vez em quando, temos que refriar o nosso entusiasmo. E, portanto, dentro desse espírito, o que é que nós temos em curso? Várias iniciativas. Uma das mais emblemáticas é a Sea Academy, que é, no fundo, uma resposta descentralizada. Estamos a falar de 29 universidades e politécnicas em todo o país, portanto, a descentralização, o ir à realidade do nosso país, para dar formação e até ao primeiro trimestre de 2026 formar no mínimo 9.800 profissionais de cibersegurança. Esses profissionais vão ser criados tendo como base uma framework. A framework foi desenvolvida, que está publicada no nosso site, desenvolvida com base nas melhores referências de Singapura e norte-americanas, da NIST, tem 44 módulos, esse referencial, que pode dar 17 percursos profissionais. E, portanto, a Sea Academy vai contemplar essa tentacularidade, quer de conteúdos, quer de geografia. Já começou, no dia 1 de março, ou seja, amanhã, o Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa vai entregar os diplomas a um curso que está a acabar na Universidade do Algarve, mas já começou aqui em Lisboa, já houve no Porto, já houve no Politécnico de Leiria, enfim, são 29. Depois temos um outro projeto que é muito importante, mais uma vez na lógica da descentralização. É a criação de uma rede de centros de competência em 7 locais, portanto, NUTS 2, sabem o que é que são as NUTS 2, que depois se ligam às NUTS 3 através de quê? Das CIMs, das comunidades intermunicipais. Ainda na semana passada estive numa conferência na comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, que está muito dinâmica nesta área, e portanto são eles depois que nos vão ligar às 308
ou às 300 e muitas autarquias, estou a tirar deste grupo as grandes de Lisboa, do Porto, aquelas que têm mais, de Cascais, a de Oeiras, que têm mais capacidade. E, portanto, o que vamos fazer, no fundo, é fazer o meet do demand, da procura e da oferta. A procura de serviços e de bens de cibersegurança vai ser matched com a oferta que a própria rede vai fornecer. E, portanto, cada um destes 7 centros vai ser, no fundo, o transmissor do portfólio de serviços que o Centro Nacional de Cibersegurança disponibiliza, quer na dimensão doutrinária, de processos, de pessoas, e vamos também ter a vantagem de poder contratar pessoas daquela região geográfica, que de outra forma teriam que vir para Lisboa, e é muito difícil. Nós já temos alguma regionalização na contratação. Portanto, este é um outro projeto que está quase a ir para o mercado, em termos contratuais. Finalmente, eu gostava de vos deixar 3 ideias, que aliás uma que o Nuno falou várias vezes, que é a colaboração. Cooperação proativa. Cooperação proativa na cibersegurança é em todas as áreas, mas na cibersegurança nós não conseguimos fazer nada se não cooperarmos com alguém. Mas também vos posso dizer que este é o maior desafio que eu tenho todos os dias. Eu não digo todos os dias, mas todas as semanas tenho. De certeza. Porque o ego, a personalidade do ser humano aqui é detratora, muitas vezes, da cooperação proativa. Não querem. Podemos pôr a tecnologia toda que a gente quiser, podemos pôr os processos, podemos ter até o próprio diretor-geral fomentar isso. Mas para cooperar é preciso alguém, é preciso uma pessoa. E se a pessoa está num caminho crítico e impede que isso aconteça, temos que identificar e fazer o bypass. Mas é o World Economic Forum, que num excelente relatório que publicou no fim de 2020, que diz que nenhuma organização tem visibilidade total sobre o problema, que é um problema complexo. E, portanto, a colaboração e a partilha de informação são essenciais. Bem, não me venham cá, como sabem, a minha ao outro lado da casa também trata com informação classificada, e não me venham dizer que a informação não pode ser. Há informação que, sanitizada, pode ser partilhada. E muitas vezes temos que fazer um trade-off do risco. Eu prefiro partilhar do que guardá-la para mim e depois não acontecer nada com ela. Portanto, cooperação proativa, ideia fundamental, que aliás, fazendo eu parte do júri, vou olhar se os candidatos apelam a isto ou não. Outra é em rede de pessoas, colaboração proativa em rede de pessoas, não é de tecnologia, é de pessoas. Isto é um extrato daquele artigo que eu vos disse, esta é a capa da Foreign Affairs que eu mencionei. Vejam, está na altura de reenergizar as comunidades físicas, estratégias que se focam na confiança, através do investimento em redes e relações, tornam os ciberataques ainda mais difíceis de ser bem-sucedidos. É por isso que nós temos uma rede de C-Search em Portugal com 56 entidades, temos já ISACs na área da energia, na área da banca, na área dos transportes marítimos, vamos criar na área dos órgãos de comunicação social a seguir ao incidente da empresa, todos se quiseram juntar, e portanto são as redes, e as redes estão vivas e têm que estar vivas. E depois com uma liderança comprometida. Portanto, cooperação proativa, em rede de pessoas, com uma liderança comprometida. E isto, para nós, para mim, meus caros amigos, é absolutamente fundamental. E era isto que queria transmitir-vos. Obrigado.